Eu tenho um ar antigo aqui no meu ático, eu tive que ligar, impossível. Boa noite novamente para vocês, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do diretor formador. Hoje nós temos o tema liderança pedagógica entre os pares. Então sejam novamente bem-vindos nessa onda de calor aí no oeste, no sudoeste, aqui também mais para o sul, está muito quente, né? 32 graus hoje em Curitiba, 40 lá em Foz, né? Literalmente, como disse a Maria. Isso, 40 quase. Uhum. Então, vamos sobrevivendo, né? Previsão de chuva por aí? Não. Tem uma Aguardamos previsão chuva aqui amanhã, meio-dia. pouca. Desculpe, Arnaldo. Quinta-feira tem uma previsão, mas bem pouca. Não é para garantir nada. Amanhã a gente está esperando uma chuva aí de 90% aqui em Curitiba, né? Já quem sabe alivia um pouco. Então, tá difícil, muito quente, né? Para a abertura do nosso encontro de hoje, eu trouxe para vocês uma mensagem, né? Uma espécie de poesia que vai falar um pouquinho para nós também sobre, é, sobre liderança, que é o nosso tema de hoje. Vou colocar aqui a apresentação para vocês. Vou colocar aqui na tela cheia e dar play. Então, escutem ali, prestem atenção para a gente comentar depois. Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, mas muitas pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino. Eu escolho a estrada que você vai percorrer. Eu escolho a pessoa que você vai amar. Eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Eu escolho cada detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não, se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês e escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino. Eu amo as pessoas ocupadas. Elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões, enquanto se divertem com uma coisa qualquer. Em cada fato importante da sua vida, eu estarei lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, por quê e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas. Muito bom. Então, o que vocês acharam? Quem que escolheu o dia e horário do diretor formador? Quem que escolheu fazer o diretor formador? Quem que escolheu estar na direção? Quem que escolheu morar onde mora, viver onde vive? Quais as escolhas que a gente faz na nossa vida? Ou a gente deixa, como disse na mensagem, os tantos nomes que tem, mas destino, né? Ou para quem é mais de fé, quem é mais de crença, de acreditar, né? Coloca sempre nas mãos de Deus, né? Ou nas mãos de outros, né, seres que a gente considera transcendente, né? E, enfim, o que podemos comentar sobre
a questão das escolhas? As escolhas são bíblicas, né? Os ciclos existem, está lá desde, né, para quem acredita ou não, está lá né, no início da Bíblia, lá quando a gente, Eclesiastes já fala isso, que tem tempo para tudo. E, claro, isso foi dado porque tem uma linha traçada para quem crê em alguma coisa, que a gente tem uma linha traçada, mas as escolhas, isso também está lá. Mas a única coisa que nós temos direito, é o livre-arbítrio. Então, a gente tem direito às nossas escolhas. Muitas das nossas escolhas que a gente acaba jogando a culpa no destino, e era para ser assim, porque a gente, na verdade, tem medo de tomar decisões que podem impactar numa mudança muito drástica na vida da gente e tirar do pequeno conforto que a gente tem. Quando dá certo, a gente fala, corajoso, esse deu certo. Quando não dá certo, a gente fala, tá vendo aí? Se tivesse ficado quietinho no canto dele, não tinha dado errado. Mas são escolhas, a gente tem que planejar e fazer as nossas escolhas. Alguns Certo, sem, né, sem se mexer, outros gostam do movimento. exatamente, importante, né? Samuel quer falar, Maria, Edna, Leonice. Enfim, fica como, né, uma reflexão, né, uma pausazinha aí do nosso tema, do nosso encontro, da nossa pauta, para a gente pensar, né, nas escolhas que a gente faz, naquelas que a gente não faz, mas não é um peso, né? É uma luta diária, e às vezes de uma escolha vem muitas outras decisões e muitas outras escolhas que a gente, de repente, poderia pensar, não, eu deveria ter optado por não, mas às vezes com uma simples escolha vem um pacote, né? Vem um, como se diz hoje, vem um combo, né? Então a gente segue em frente, né? Segue dando um passo por vez, né? Como estava tocando ali a música da Maria Monte, coloquei um pouquinho para quem chega antes, né? Muita calma nessa hora e vai respirando e vivenciando, né? Porque a nossa vida profissional, né? As funções que a gente tem, se a gente não para, não sente que a gente tem vida após escola, a gente acaba ficando doente, acaba ficando triste, e isso não é bom, né? O gestor, ele é o líder, né? E muito se espelha no líder, né? Fico esperando como é que o líder chega, se o líder deu um bom dia, se o líder está triste, se o líder está nervoso, se está acontecendo alguma coisa. Então, a nossa comunidade escolar nos observa, né? Então, que fique como este início aí para a nossa reflexão e abertura para o nosso tema de hoje, que traz a liderança entre pares aí para a gente discutir, pensar em algumas atitudes nossas, né? E também ter como formação mesmo para nos ajudar a fazer o enfrentamento aí diário da nossa luta. Então, nosso encontro de hoje, liderança pedagógica do gestor escolar. Então, nós estamos no segundo encontro, todo mundo estava presente no outro encontro, né? Estava no 100%, já fiz uma chamadinha aqui no grupo, estou mandando uns recadinhos também no particular aqui, vai que o pessoal, alguém esqueceu. Temos a Letícia, que está sem luz, né? A previsão de retorno da luz é às 23 horas, ela está já há bastante tempo sem luz e também já está ficando sem bateria no celular, ela vai entrar na reunião se assim a luz voltar, né? E a Fabiana está com o filho doente, também acabou de chegar do hospital, também vai faltar hoje.
As meninas estou aguardando aqui as outras, a Isabel, a Ivete, estou aguardando que o pessoal entre aqui ainda. Edna, você pode, por gentileza, fazer para nós aqui, de acordo com o nosso slide, uma retomada do que foi o nosso encontro semana passada? Está vendo bem aí a apresentação? Você quer que eu leia? Isso. Pode ir falando ali que você for lembrando, quiser acrescentar, senão só ir retomando mesmo. Bom, nós fizemos a apresentação, foi feita primeiro a apresentação do curso, com duração, a apresentação dos participantes, e depois nós fomos até o Classroom para ver a atividade proposta do portfólio, né? E fizemos ali a primeira parte da atividade proposta para o dia. Seria isso? Isso. Uhum. Aí tivemos a parte ali da ambientação, cada um fez a sua apresentação, né? Colocou um pouquinho sobre a sua realidade, tinha umas perguntinhas lá no mural, no portfólio, que cada um respondeu para auxiliar na questão ali da apresentação, né? Então, assim, na verdade, o nosso primeiro encontro foi um encontro de acolhimento, né? De abertura mesmo, conhecimento. E hoje, né, temos aqui os nossos objetivos, que seria retomar, identificar e discutir e compartilhar, né? O que nós pretendemos? Retomar alguns conceitos importantes, né, acerca da liderança pedagógica, identificar impactos da liderança pedagógica na aprendizagem dos estudantes, discutir e compartilhar possibilidades práticas e ações frente aos desafios enfrentados no que se refere às dimensões de liderança. Então, a gente, enquanto gestores, né, a nossa prática como, né, a nossa prática como líderes na comunidade, ela reflete na aprendizagem dos estudantes. Então, são esses objetivos que a gente quer atingir hoje com este nosso segundo encontro. Então, para início de conversa, como já diz ali o nosso texto, nós temos um Mentimeter, aquele joguinho que a gente vai lá, tem uma perguntinha para a gente responder, e a gente vai colocando uma palavra ali, as palavras repetidas, elas normalmente ficam mais fortes, né, maiores, mais coloridas. Então, eu vou colocar aqui para vocês, aqui no chat, o link para vocês poderem entrar ali e responder essa pergunta que está aí no slide. Vou colocar aqui também no grupo do WhatsApp. De repente, o pessoal que está com dificuldade de acessar podem responder e a resposta deles aí aparece para nós. Professora, acho que eu não estou no grupo. Quem? Será que eu não estou? Porque eu não vi nenhuma notificação lá. Edna? Isso. Cadê Edna? Peraí. Já vamos rapidinho aqui conferir. Ou diga o nome do grupo para eu procurar aqui. É Direforme, turma 6. Edna, não era você que pediu para trocar o número? Eu coloquei um número no grupo, daí você pediu para trocar de número? Ou não? Porque eu tenho aqui você como membro anterior, você saiu, entrou no grupo, mas depois saiu. Deixa eu colocar você aqui de novo. É Edna Mara? Sim? Ó, coloquei. Denilda, eu entro aqui, não abre o meu, não.
Não está abrindo o link? Beleza, agora sim, professora. Obrigada. Tá, deixa eu enviar novamente aqui. Para mim, abriu aqui, tanto no celular, já tinha feito o teste com uma colega também, abriu normalmente. Você está com o @escola, Arnaldo? Os outros conseguiram abrir? Edna conseguiu abrir, Samuel conseguiu. Tá, eu só tenho que colocar o número, Lino. Oi? Ele está me pedindo aqui, ó. Ele me pede para mim colocar ó. Para entrar. Vai, não é para você entrar, você já vai aparecer assim para você. Uma palavra que representa a minha visão de liderança. Aí você só vai colocar a palavra ali, submite, que é enviar. Ó, vou fazer uma foto aqui para vocês, o que aparece para mim aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Ó, aparece só assim, ó. Engraçado. Esse é meu computador. O meu também só aparece isso. Tá, pelo computador que vocês estão tentando? Isso. É, pelo computador. 25 na frente. Que estranho, era para aparecer normal. Ó, tem que aparecer assim, deixa eu abrir aqui. Já mostrar para vocês. Eu acho que é bullying, porque eu sou do interior. A gente já soluciona com calma. Deixa eu ver. Esse aqui. Não. Ele tem que aparecer assim, ó. Quer ver? Ele aparece assim, a hora que eu clico aqui, ele não... Aí do lado tá Enter a Word. Isso. Ali você coloca a palavra, escreve a palavra ali. Qual que é a palavra que significa para você liderança? Vamos lá, vamos pensar. Hã? Entendi. É que eu achei que eu ia acessar, clicar Aqui eu coloquei, apareceu, professora? Vou mostrar aqui, vou interromper. Peraí. Então, vamos lá. Vou abrir agora a parte ali que está aparecendo. Aí, ó. Não sei se apareceu, mas eu mandei. Já apareceu inovar, companheirismo e diálogo. Mandei Coragem. empatia. Oi? Empatia. Empatia. Vamos esperar carregar aqui. Ver se já vai aparecer. Alguém colocou 25? Não? Alguém escreveu 25? Resiliência, colaboração, coragem, força, diálogo, companheirismo.
Todo mundo fez? Dá um joinha aí, todo mundo conseguiu fazer? Tem os caracterezinhos logo embaixo aí da tela de apresentação. Isso. Podem clicar ali. Maria já ok. Ivete conseguiu. Arnaldo também conseguiu. Samuel conseguiu. Maria Elizabeth conseguindo. Escreveu a palavra? Beleza, ótimo. Ok, então, vamos 7, 8 comigo hoje. Agora, eu vou fazer um print aqui, e aí eu vou colocar para vocês, que vocês vão colocar lá na página do segundo encontro do portfólio, tá? Vou fazer um print da geral aqui, e fica... Isso. Troquei de computador aqui, estou meio perdida. Agora, agora Eu coloquei resiliência, prof. E sim, coragem também. tá aqui sim. Estou fazendo print aqui, vou jogar aqui no WhatsApp para ver se deu certo. Ótimo. Coloquei no WhatsApp, tá, gente? Mais prático aí no WhatsApp para vocês colocarem, levar lá para o portfólio. Vocês estão com o portfólio aberto aí? Todo mundo está com o portfólio aberto? Então, com o WhatsApp no computador, eu vou colocar aqui também no chat, tá? Para ficar bem fácil, fácil. Novamente aqui. Aqui no encontro 2, aqui na... Não estou conseguindo colocar aqui no chat, mas eu coloquei, vou colocar aqui no mural do Clésaro, então, tá, gente? Vamos aqui. Já conseguimos finalizar. Porque é uma tarefa importante que vai para o Clésaro, lá para o portfólio, quer dizer? Então, é muito importante que tenha todo mundo aí à mão. Alguém já conseguiu? Dá um joinha para mim se já conseguiu levar lá para o segundo encontro. Conseguiram? Eu estou colocando aqui, estou editando ele. Tá.
Coloquei lá. Falta Ó, ajustar depois no tamanho. ótimo. Mais alguém conseguiu? Retomando aqui com vocês, né, a palavra que representa a minha visão de liderança. Eu sei que a Leonice colocou resiliência, não sei por que a palavra do Arnaldo não apareceu. Era, o que você colocou, Arnaldo, mesmo? Alguém colocou coragem, né? Outro colocou inovar, alguém colocou companheirismo, diálogo, colaboração e força. Então, essas são as palavras que a gente entendeu aqui como grupo, que representa a minha liderança, né? Então, você lá na sua escola, na sua comunidade, na sua realidade, você é visto pelos outros, né? Entendido pelos outros como colaboração, resiliência, coragem, força, diálogo, companheirismo e inovação. Continuando nossa pauta, vamos ver um pouquinho a respeito dos conceitos. Acho que nem todo mundo conseguiu colocar lá no encontro 2, mas a gente já vai retomar o portfólio, e aí a gente conseguirá, com certeza, finalizar essa parte aí, tá? Por enquanto, está salvo aqui no WhatsApp, tá bom? E eu coloco também ali no mural, que daí a gente faz cópia e cola. Retomando, então, a liderança do gestor escolar tem influência indireta sobre o aprendizado dos estudantes. Isto nos disse K. Leitwood. A que podemos atribuir essa influência indireta? Pensemos. A liderança do gestor escolar tem influência indireta sobre o aprendizado dos estudantes. A que podemos atribuir essa influência indireta? Ivete, consegue ler para mim, por favor, as palavras que você vê aí no slide? Eu? Sim, por favor. Tá. Motivação, então, acompanhamento, inspiração, formação, visão e comunicação clara, desenvolvimento, promoção de uma cultura colaborativa, decisões baseadas em dados, evidências. Ótimo. Então, tudo isso são aquela relação indireta que a gente vai despertar como liderança no aprendizado dos nossos estudantes. Você pode ler para a gente, por favor, Arnaldo? A liderança dos diretores escolares tem sido considerada um fator-chave para a melhoria da qualidade educacional. De fato, tem sido reconhecida como o segundo fator intraescolar com maior incidência sobre a melhoria da educação, superada apenas pelos docentes. Veja que importante, isso está nesse documento sobre liderança escolar produzido, feito pelo relatório lá da Unesco, né? A liderança dos diretores tem sido considerada um fator-chave para a melhoria da qualidade educacional. Vocês concordam com isso? Sim? Sim. Quem gostaria de comentar? Quer falar, Maria Elizabeth? A princípio não, professor, coloquei um joinha. Tá, mas concorda, né? Concordo, Exatamente. concordo. Eu concordo com todas aquelas palavras que estavam lá no primeiro slide. Eu acho que de uma forma ou de outra,
tudo que está lá tem a ver com a nossa personalidade, com a nossa qualificação e com o nosso profissionalismo enquanto diretor de escola. De uma forma ou de outra, a gente sempre vai atingir o nosso aluno, uma vez que a gente consiga praticar tudo que está ali, muitas vezes com a agenda lotada que a gente tem, né? Mas se a gente tiver o tempo, eu acredito que sim, todas elas têm muita influência no campo discente. Uhum. Então, ali também no final, né, ele coloca superada apenas pelos docentes, né? Os docentes, eles têm, assim, um papel fundamental também na liderança. Ele é um líder em sala de aula, né? E essa liderança, ela se faz uma corrente, como ali, né, o grupo da capa ali do relatório da Unesco, que eles estão se dando as mãos, né? Então, assim, o gestor, ele é esse líder que se alia a outros líderes e conduz o trabalho. Muito interessante até aqui. Então, para esse momento de compartilhamento, aqui dentro desse tema, os diretores que foram para o Ganhando o Mundo no Chile, eles produziram para nós um vídeo falando sobre esse assunto. Então, eu vou colocar esse vídeo agora para nós acompanharmos, ele é curtinho, acho que no máximo 5 minutos. Fiquem atentos aí. Vou ter que dar um play nele aqui. Olá, eu me chamo Patrick Delay, sou diretor aqui do Colégio Cívico-Militar Nestor Victor dos Santos, que está na cidade de São Miguel do Iguaçu e faz parte do Núcleo Regional de Foz do Iguaçu. Eu fui um dos diretores que fez parte do intercâmbio do diretor Ganhando o Mundo, que foi para o Chile, e lá nós aprendemos algumas coisas, estudamos sobre algumas coisas, principalmente envolvendo a liderança do gestor. Então, dentre algumas coisas que nós verificamos lá, uma das coisas muito bacanas de pensarmos nesse momento é o quanto nós temos um impacto que é indireto na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, algumas coisas, algumas ações que nós realizamos na escola que trazem esse impacto aí para os nossos estudantes, que por muitas vezes nós pensamos que ele é uma maneira direta, e muitas das ações que nós realizamos são ações voltadas diretamente para a aprendizagem, mas também identificamos essas outras ações. O que é importante para nós como gestores para que a gente consiga desenvolver essa função da liderança? É importante que a gente consiga encontrar e descobrir os perfis que nós temos de profissionais dentro da escola para sabermos como que nós conseguimos atuar com eles, quais as formas de abordagem que eu consigo ter com esses profissionais, mais especificamente os professores, por exemplo, para que eu consiga dar um feedback para eles, para que essas aulas possam melhorar e como que eu vou conseguir fazer essa ação com esses profissionais. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Barbieri, sou diretor do Colégio Estadual Almirante Tamandaré do Núcleo de Foz do Iguaçu. Eu tive o privilégio de participar desse primeiro Ganhando o Mundo e fomos para o Chile. Gente, foi uma experiência incrível. Tivemos a oportunidade de estudar e também conhecer a organização pedagógica dos colégios públicos chilenos. Gente, foi impressionante, eu tenho certeza que vocês também iriam amar ver aquilo que nós vimos lá. Dentre toda a formação que nós fizemos no Chile, estudamos muito sobre liderança, mas também nós falamos muito sobre desenvolvimento de docentes. Podemos observar que é prioridade das políticas públicas chilenas o desenvolvimento profissional e também uma preocupação dos gestores das escolas. Nós, gestores, temos um papel muito importante nesse processo que influencia diretamente na aprendizagem. Precisamos apoiar, planejar e incentivar o processo contínuo de formação dos professores se quisermos, é claro, uma educação e uma aprendizagem significativa na vida dos nossos alunos. Olá, eu sou Marise dos Santos Peraldin, diretora do Colégio Estadual do Campo Pedro Américo, Educação em Tempo Integral, município de Serranópolis do Iguaçu, núcleo de Foz. Venho falar um pouquinho para você sobre a liderança.
essa liderança onde nós podemos presenciar no programa Diretor Ganhando o Mundo, no Chile, e essa liderança onde a gente pode trazer como exemplo a liderança voltada para o acompanhamento profissional dos docentes. Esse acompanhamento ele se dá através das observações de sala de aula, através de trocas efetivas, de feedbacks construtivos, onde através das ações modelares que são feitas dentro da escola, os profissionais conseguem perceber aonde ainda existem os pontos de fragilidades e possibilidades de melhoria. E essa influência que o líder pedagógico ele tem, ele é de forma indireta, mas tem um dos maiores impactos na aprendizagem do estudante, porque tendo esse olhar voltado para o fortalecimento das competências pedagógicas do professor, com certeza as aulas serão muito mais atraentes, mais envolvidas, gerando esse protagonismo que falamos tanto no nosso estudante e também o protagonismo do professor, onde ele se sinta mais confiante para estar sim executando as práticas de metodologias ativas. Então, a importância do papel de um líder na formação continuada do professor, nesse acompanhamento sistêmico, efetivo, com comunicações assertivas, faz toda a diferença e traz muito impacto nas salas de aula. E isso sim, a gente consegue atingir o foco do nosso trabalho na educação, que é a aprendizagem do nosso estudante sendo efetivada. Então, seguimos sempre buscando essa melhoria, sempre dando apoio para o nosso professor e esse apoio voltado para a formação dele. E uma formação realmente em serviço. Obrigada. Ótimo, né? Muito boa a participação dos nossos colegas diretores, né, que estiveram no Chile. Durante a nossa formação, agora para a terceira jornada, nós, diretores formadores, tivemos bastante depoimentos dos diretores que foram lá para o Chile, colocando a realidade de lá, e ficou bem evidente aqui na participação desse grupo que estavam no vídeo para nós aqui, colocando, né, a questão da liderança lá. O que mais ficou de forte, assim, para mim, do que eu já escutei sobre a liderança no Chile, sobre o trabalho desenvolvido lá, é o apoio pessoal dentro das escolas, né? Foi colocado, assim, pelo colega ali, que sempre se preocupam com as fragilidades, né? E as fragilidades maiores é com o pessoal, é com o humano, que isso se destacou, assim, muito para mim, né? A estrutura física das escolas não muitas das escolas em que eles estiveram convivendo naqueles dias, não traz a realidade que nós temos aqui, né? Até se a gente pensar no resto do nosso país também, temos situações de escolas bem precárias, assim, questões de estrutura mesmo, estrutura física, né? E lá é investido mais na questão do pessoal, na formação do professor, na formação do diretor, dos coordenadores, dos diretores auxiliares, e isso, assim, ficou evidente aqui também na fala dos nossos colegas. Por quê? A preocupação é com o resultado final, que é a qualidade da aprendizagem dos estudantes. Então, aqui você é o líder, né? A liderança escolar como força transformadora da qualidade da educação baseia-se na capacidade dos diretores de influenciar de maneira positiva o trabalho coletivo que diariamente se realiza na educação para formar as novas gerações. Então, vamos a seguir ver uma escala relativa aos efeitos da liderança. Aproveite para refletir sobre a sua ação diária enquanto líder na sua escola. Acompanhem comigo aqui esta escala. Tá boa aí a aproximação, gente? Consigo aumentar? Está diminuindo? Contra o menos, então. Tá bom assim? Vocês conseguem visualizar ali? O efeito da liderança. Estabelecer metas
e expectativas, 0,42. Utilizar os recursos de forma estratégica, 0,31. Planejar, coordenar e avaliar o ensino e o currículo, 0,42. Promover e participar na aprendizagem e no desenvolvimento profissional dos professores, 0,84%. Garantir um ambiente ordenado e favorável, 0,27%. O efeito de 5 dimensões de liderança na aprendizagem dos estudantes, segundo o Robson, 2009. Vocês conseguem se ver assim numa escala? Pensem ali nas dimensões. O quanto que você dispõe de produção, de efeito que vocês causam, né? Nesses itens aqui. No estabelecimento de metas e expectativas, na utilização de recursos de forma estratégica, no planejamento, na coordenação e na avaliação do ensino e do currículo. Promove e participa na aprendizagem do desenvolvimento profissional dos professores, estamos pensando. Garantir um ambiente ordenado e favorável, que entra aqui a questão do clima escolar, né? Tudo isso perpassa a condição nossa de diretores? Coloca um joinha aí, ou se alguém quiser falar, pode abrir o microfone. Sim? Ótimo. Maravilha. Vamos caminhando aqui. Leonice, lê para mim, por favor. O poder da eficácia coletiva. Eu? Sim, Tá ouvindo? sim, tá bom. Uhum. O poder da eficácia coletiva. O que se tem observado é que quando os professores acreditam e têm confiança em si mesmos como equipe para influenciar os resultados dos alunos a níveis mais elevados de desempenho acadêmico. Jenny Donovo. Esse aqui também é eficácia? Não, esse é só uma repetição ali do que está reescrito ali, né? Sim. E é para a gente continuar pensando, né? A eficácia coletiva, né? É aquilo que eu disse lá no início, aquilo que está lá representado naquela imagem da Unesco, no relatório, de um trabalho que forma-se numa corrente, né? O gestor, né? A gente coloca sempre, acaba falando o gestor, mas na verdade os gestores, né? Eu não sei como que está vinculada a relação de vocês com o gestor geral, você que é gestor auxiliar, você que é gestor geral, com a sua relação com o seu gestor auxiliar e vice-versa, né? Como que está essa relação, né? Que é uma relação que tem que estar caminhando juntos, né? Tem diversas situações, né? Às vezes a gente não tem tanta afinidade, assim, se fosse só uma colega de trabalho, tranquilo, mas depois que passou a trabalhar comigo na gestão, as coisas mudaram, porque, querendo ou não, a gente tem que ter aquela consonância, né, de ideias, muita atividade a gente faz pelo segmento, pela aquela organização, cronograma que a gente recebe, né, que a gente vai executando, né? Tem muitas coisas na nossa demanda que a gente vai executando, mas todas elas dependem de uma organização nossa, uma ordenação, um diálogo, né? E às vezes é necessário o gestor e seus auxiliares, ou o gestor e seu único auxiliar que tem, né?
está conversando, está combinando as coisas antes de ir lá para uma reunião de alinhamento com os pedagogos, uma reunião de alinhamento com o pessoal de secretaria, uma reunião de alinhamento com os monitores militares, quem é cívico, né, uma reunião de alinhamento com os inspetores, né? Então, às vezes é preciso, normalmente, né, ter essa preocupação coletiva, né, para que tenha um trabalho para que o trabalho seja eficaz, né? Continuando com a nossa reflexão, aqui tem mais um balãozinho com uma mensagem, que eu vou pedir agora para... você pode ler para nós, Samuel, por favor? Como você percebe que sua liderança impacta no desenvolvimento profissional dos professores? Quais evidências você identifica? O grupo está muito silencioso. Aqui, na organização, o pessoal falou assim, olha, aqui é para o pessoal pensar, não vai abrir para falar, porque eles vão falar depois. Mas, se alguém quiser comentar, fica à vontade. Mas, repitam aí, memorizem um pouquinho, uns minutinhos e pensem. Como você percebe que sua liderança impacta no desenvolvimento profissional dos professores? Identificou aí algumas evidências? Veio aí à cabeça? Com certeza, né? Com certeza. Agora nós vamos passar para o momento dos diretores em ação. Como eu falei lá no primeiro encontro, a cada encontro nós vamos ter uma atividade no portfólio, né? Desde a segunda jornada, para quem está fazendo a primeira vez, ou quem já participou só da primeira, não participou da segunda, desde a segunda jornada a gente já vem, era uma reivindicação até dos cursistas e nossa, dos diretores formadores, para que durante o encontro a gente desenvolvesse atividades igual na sala de aula. A gente já entra lá, já abre o caderno, já faz, o professor manda, a gente já faz, já fica prontinho, não fica muita coisa para fazer depois. Porque a gente vai ter depois a implementação para fazer, vai ter o vídeo, né? Antes eram 2 implementações, foi cortada, a partir da segunda jornada passou a ser uma única, né? Isso facilita muito a nossa vida. E aqui também, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui participando, falando, a diretora formadora trazendo o assunto, destrinchando o assunto aqui com vocês, aí a gente já vai ter um momento que a gente para e o nosso portfólio, para quem consegue abrir aí, por isso que a gente sempre pede de estar com o computador, porque você já abre ali o Classroom, já vai lá na atividades, abre o portfólio, né? Então, isso que eu vou pedir agora para vocês. Abrir lá o Classroom, entra lá nas atividades, abre o portfólio de vocês, lá na página do segundo encontro, e aí nós vamos responder essas perguntinhas, tá? Para não ficarmos aqui, eu vou deixar aberto aqui, vocês podem lá abrir o Classroom de vocês, eu vou digitar aqui para vocês rapidinho no chat. Opa, tem que dar um Ctrl mais aqui, porque ficou muito pequenininho. Eu vou colocando, enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou colocar lá, questão 1. Colocar tudo em caixa alta aqui. Quais desafios, desafios está em negritos, você enfrenta ao tentar apoiar e desenvolver sua equipe docente. Primeira pergunta está aí no chat. Pode fazer um copia e cola e leva para lá. E aí vocês vão respondendo lá, se perguntando, né? Quais desafios você enfrenta ao tentar apoiar e desenvolver sua equipe docente? Pense na observação de sala de aula, pense nas vezes que você é chamado para intervir numa turma,
pense nas vezes que o pedagógico te chamou e diz, olha, não dá mais, precisamos conversar com fulano, né? Aí vem a questão 2. Que possibilidade você vê para melhorar o apoio aos professores de sua escola? Essa é um pouquinho mais comprida, mas já está acabando. Aí um errinho ali, apoio, né? Daí vocês consertam ali depois. Estão conseguindo, gente? Então, quando vocês abrirem lá o Classroom de vocês, lá no portfólio, eu não queria tirar a apresentação aqui, que eu tenho medo que vocês se percam, mas eu ia mostrar ali o portfólio. Só vou acompanhar aqui, então. Vocês vão lá em atividades, encontra o portfólio de vocês, clica a mãozinha, ali vai aparecer departamento, clica lá e vai aparecer um portfólio. Aí vocês vão abrir, já vai, né, pulando essas páginas iniciais ali, né, que é importante que vocês concluam depois, para quem ainda não fez. Aí a gente vai chegar ali no segundo encontro, que tem já uma caixa de texto ali, com uma orientação. Então, vocês vão ampliar essa caixa de texto, né? Lembrem que ali, em primeira mão, vocês já deviam ter colocado, ou se não, coloquem, primeira coisa, o nosso print do Mentimeter, e daí vocês vão abrir uma caixa embaixo para essas perguntas. Para não ficar muito pequenininho, vocês podem pedir para acrescentar um slide a mais e colocar ali a descrição, pode fazer pergunta e resposta, podem colocar ali as perguntas em cima, as respostas embaixo. A criatividade e a organização aí desta página é de vocês.
Posso mostrar o seu aqui um pouquinho, Arnaldo? Eu vi que você está fazendo ali. Pode mostrar. Esse aqui, esse aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho ali a página do Arnaldo. Ó, então, ele já colocou lá o print. Estão vendo? Ele colocou o print da nossa atividade anterior, do Mentimeter, com as palavras ali. E aí, na parte de baixo, ele está colocando as questões ali e respondendo, tá? Então, é assim. Tranquilo, vocês vão fazendo. Temos um tempinho dessa atividade, não se preocupem. Quem tiver com dificuldade de fazer ali, é do papel, não, eu tenho que escrever primeiro para depois passar, não tem problema. Pode puxar aí um rascunho e fazer também. Ah, eu penso mais com a caneta na mão, né? Então, não tem problema, pode descrever aí e ir colocando. Mas se quiser ir aos pouquinhos, questão por questão. Vou ficar quietinha mais um pouquinho aqui, para vocês pensarem. Vou voltar aqui para as questões, para que vocês não se percam.
Pronto, pessoal. Conseguiram? Deu nosso tempinho, até dei 2 minutinhos a mais. Que nós vamos agora passar para a parte da nossa socialização, né? Vamos fazer um esqueminha aqui, todo mundo vai apresentar aí o que conseguiu pensar, o que conseguiu estabelecer aí como resposta para essas questões aí que envolvem nosso cotidiano, como líderes pedagógicos, como líderes na nossa comunidade em que somos gestores. Então, agora é o momento da nossa socialização. Vou deixar que espontaneamente, né, iniciemos as nossas apresentações. Quem quer falar primeiro? Uma curta, estabelecendo aí as suas respostas, né? Pode falar, não. Então, assim, as perguntas são... Não tem receita, né? Então, assim, quais desafios você enfrenta ao tentar apoiar e desenvolver a sua equipe docente? Eu penso assim, os maiores desafios que a gente tem são a resistência às mudanças. Eu acho que o professor hoje, a gente tem uma fase de transformação muito grande. Nós saímos em poucos anos do livro de papel para um livro online, um ponto eletrônico, a plataformização, uma série de coisas que eu não queira quebra o dogma de professores aí que tem, né, muitos anos, ou os que estão chegando, que aprenderam também dessa forma. Não existe ainda receita de preparação de professores com formação eficaz, né? Por exemplo, como se tinha no passado, formações a gente não tem também. O Estado não oferta, as formações são no dia a dia, no erro e no acerto, né? No erro e no acerto, a gente vai tentando. Então, acho que essa resistência à mudança, talvez essa insegurança de muitos professores que eles têm para aderir a novas mudanças, novos formatos, isso, de uma certa forma, tem sido um ponto né, que a gente precisa focar. Tem alguns que têm uma facilidade maior para se adaptar e outros têm uma dificuldade maior. Então, a gente tem que entender que não é porque eu tenho mais facilidade a se adequar a novas tecnologias, aos novos formatos, que eu vou ser melhor, né? Então, eu tenho professores, vamos dizer, a moda antiga, que são ótimos, né? Mas eles precisam se adaptar em algumas ferramentas novas. Isso é natural quando há mudanças bruscas. Que possibilidade você vê para melhorar o apoio aos professores? Eu acho que é assim. Quem é líder tem que, como dizia meu pai, o dono do boi pega no chifre. Então, ele tem que demonstrar, né? Quando você mostra alguma coisa, mas você mostra como é que faz. Quando você vai lá, se você é um líder, você tem que demonstrar que você acredita naquilo, mas você também sabe fazer. Então, eu preciso demonstrar com atos, né? Olha, eu tenho possibilidades, a gente dá para fazer isso, vamos tentar dessa forma. Então, quando você faz isso junto, você demonstra para o professor que é possível, você quebra, né, aquele gelo e ele fala, não é tão difícil, vamos tentar. Se funcionou com você, vamos tentar e vamos tentar mudar. Uhum. E a terceira questão é como é que eu vou... eu tenho, né, algum professor que precisa de apoio e há algum docente que possa ser... Claro que existe. Né, a gente tem uma série de... A gente não tem um time que ele é totalmente homogêneo. A gente tem... há uma heterogeneidade grande, né, dentro da escola. A gente tem várias formas. Como é que eu faço isso? Eu tenho professores que têm dificuldades, eu preciso fazer esse acompanhamento pedagógico, eu preciso seguir ele, né,
incentivando ele a fazer formação, a ele mudar, né? Sair daquela casinha que ele estava, e ele precisa ir aprendendo coisas novas e melhorando o que ele já sabe, né? Talvez mudando a didática dele, saindo do quadrado que ele estava, porque a resistência à mudança é aquilo que o Vini falou no início, né? A gente joga a culpa no destino. Às vezes, muitas coisas a gente precisa... Parte da gente essa mudança, né? Essa tomar a decisão de evoluir, né? Senão a gente acaba cozinhando, que né? Fica lá na água quente, a água vai esquentando, quantas vezes está cozida e não percebeu. Então, às vezes, essa mudança ela é necessária, nem sempre ela ocorre de forma suave, né? Tanto que nos 5 índices lá, não aparece nos eixos lá, nem sempre ela vai ser de forma suave, mas ela é necessária ser feita. Sim. E você conseguiu pensar assim numa figura de um docente em sua escola, e você pensou que possa ter algum outro docente que possa fazer parte, ajudar nessa ação aí de ajudar esse professor, ou você está vendo assim de forma mais geral? Não, a gente tem, inclusive, eu já pensei aqui em pôr a foto. Né? Colocar a foto? Eu já colocar a foto. Não, a gente tem, inclusive, um desafio aqui, né? A gente tem um desafio na escola e, inclusive, a gente tem uma pedagoga, inclusive, que está trabalhando com ele. Assim, ela tem dia que ela quase perde a estribeira. Ela é muito ágil nesse aspecto, sabe? E de lidar com isso. Mas ele é um professor que tem suas qualidades, tem seus atributos, mas como é que eu vou dizer assim, ele é turrão, ele não aceita, né? Não aceita ideias, se alguém não aceita questionamento, então ele se debate muito com alunos, e o aluno fala, não, mas isso nós já fizemos, ele bate o pé, e não, e tem que ser dessa forma. Mas aos pouquinhos a gente vai quebrando, né, esse gelo com ele e mudando. Uhum. Tem seu potencial, tem as suas habilidades, sua qualidade, mas algumas coisas precisam melhorar, né? E ele mesmo sabe disso, mas ele não consegue, às vezes, se controlar. Certo. Tem um caso típico desse. Uhum. Obrigada pela sua contribuição. Próximo. Quem está querendo muito, como falar logo. Vamos aproveitar o nosso tempo, vamos compartilhar. Sim, por favor, Leonice. Bom, eu sou novata, né? Uhum. Então, às vezes a minha bagagem é um pouquinho mais pobre, mas é o que eu tenho aqui. Isso. Então, assim, os desafios, né, que a gente enfrenta, e eu também como docente, eu também sou docente, é manter, assim, a harmonia, manter um equilíbrio, sabe? Um engajamento. Às vezes a gente se sente muito desmotivado, né? Os professores se sentem muito desmotivados com relação a vários fatores. É muita tecnologia, né? Que a gente também está tendo que aprender, fazer, né? Essa situação toda deixa a gente um pouco desconfortável, né? Os professores. E as cobranças, né? Do BI. Esse BI falar bem o português, claro, porque menino, isso aí enche o saco da gente, né? Assim, muito pesado, porque é uma situação que a gente não consegue reverter, né, facilmente. Muito difícil, né? Às vezes os pais não estão nem aí. Eu, no caso, que sou diretora auxiliar do período noturno, então são adultos. Se eles não querem vir, eles não vêm, pronto, eles desligam o telefone na cara da gente, não estão nem aí, assim, né? No sentido de que você venha para a escola, né, tal. Então, assim, toda ação que a gente vai fazer é muito difícil, né, com relação a isso. Então, para mim, eu acho que hoje, como diretora auxiliar, é um dos maiores desafios. São esses, né? Aí, que possibilidades você vê para melhorar o apoio aos professores da escola? Bom, aqui a gente tem bastante, é uma escola, né, pequena, mas a gente, assim, proporciona sempre o acesso aos materiais,
qualidade, né, nas tecnologias para facilitar o ensino também, preparar, né, deixar preparado as mídias, né, o Educatron, sempre está oferecendo para o professor uma possibilidade para que ele inove, né, a metodologia dele de ensino dentro da sala de aula e tentar valorizar o máximo possível, né, o trabalho deles. E, assim, a gente até pensa em alguma possibilidade de fazer uma premiação também, né? Que a gente sempre valoriza quando a gente tem as semanas, no nosso caso, nós temos a Semana da Enfermagem, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, então, tudo a gente tenta, assim, fazer com que os professores sintam-se protegidos, né? Que eles sejam queridos, né, por nós. Então, é bem legal. E pensem no professor da escola que precisa de apoio para avançar no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Como você vai apoiar esse professor nesse trimestre? No nosso caso é bimestre, né? Há um docente que possa ser colaborativo nesta ação? Então, assim, eu tive experiência com uma professora que entrou faz um ano que ela está com a gente. E ela começou bem na época, ela era bem novinha, recém-formada, e, assim, ela mesma fala, o relato dela, que o que motivou ela, o que abriu a mente dela foi os formadores. Foi os formadores, sabe? Que ela se encontrou como professora, porque ela não tinha didática, né? Foi porque da enfermagem é difícil, às vezes, pegar uma pessoa que tenha feito formação de docentes, antigo magistério, né? Essas coisas. Sim. Ou que tenha tido um curso, né, para fazer pedagógico, né? Sim. E assim, a gente tenta, então, assim, mostrar as metodologias ativas, apoiar a pedagoga nossa, sempre muito prestativa, ela vai para cima, ela ajuda, monta as estratégias, sabe? Então, para nós, assim, eu não vejo assim, problema nesse sentido para nós aqui, né? Porque é difícil ensinar qualquer conteúdo, né? É muito difícil ensinar. Mas se você tem o conhecimento, se você gosta daquilo que você está fazendo também, então acaba ficando mais fácil se você tiver um apoio, né? De uma outra pessoa, com uma outra mentalidade, com um incentivo também. Claro. Então, eu penso assim. Legal. Não, é bem por aí mesmo, né? É importante, porque esse momento é para a gente ir conhecendo a realidade um dos outros e aproveitando a fala do colega, e a gente também ir melhorando e pensando sobre a nossa prática. Próximo. Próximo. Pode ser eu? Sim, claro. Então, vamos lá. Primeira pergunta: quais os desafios você enfrenta ao tentar apoiar e desenvolver a sua equipe docente? Sempre a gente vai barrar naquele que é mais resistente, né? Aquele professor que já, às vezes ele acha que ele já sabe tudo, que ele não precisa de mais nada, ou aquele que não se identifica com a escola, porque está com 3, 4, 5 escolas, então tem tantas e não está bem em nenhuma delas, né? São grandes problemas que a gente enfrenta, os desafios aí para a gente. Que possibilidades a gente vê para melhorar o apoio aos professores na escola? Eu procuro buscar dentro do nosso próprio corpo diretivo, né, equipe pedagógica. A gente tem profissionais que têm, assim, vamos dizer, um certo feeling para tratar com alguns profissionais. Porque todos nós temos uma delimitação, um tem mais foco, o outro tem uma abordagem diferenciada, né? Então, a gente acaba... A minha vice, ela é muito boa para isso. Ela é pedagoga de formação, eu não sou pedagoga de formação, então me falta muito esse lado, sabe, pedagógico para tratar com a abordagem aí as situações na escola. E ela não, ela tem muito desenvolvido esse lado nela.
Então, a gente acaba usando bastante ela para essas situações aí de apoiar os professores para melhorar, né, o relacionamento entre o grupo e as dificuldades que eles têm em se encontrar com alguns conteúdos ou com algumas ferramentas. E a terceira, pense em um professor de escola que precisa de apoio, mais de um, para avançar no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Como você vai apoiar esse professor nesse trimestre? Há um docente que possa ser colaborativo nesta situação ou nesta ação? Sim, nós temos mais de um professor, né, que apresenta assim, bastante dificuldade. Uma é bem resistente em relação às ferramentas, e outra é muito novinha, ela é do espanhol, e daí ela está com redação e leitura, então ela meio se sente fora, sabe, um peixe fora d'água, assim, e não tem muita empatia com a disciplina. Sim. Mas nós vamos usar novamente o nosso corpo pedagógico para estar fazendo aí a abordagem junto a esses professores. O feedback da observação de sala de aula e da hora atividade, eu acho que é bastante importante para esses momentos, né, onde a gente vai estar, assim, mais sozinho, né, individualizado com esse profissional. Então, eu acredito que a gente consegue, não só eu, enquanto diretora, mas a pedagoga junto, talvez a diretora auxiliar junto, se a gente tiver as três na escola nesse momento, para estar conversando com esse profissional, ou com essas profissionais que eu tenho, duas no caso. Também a gente incentiva eles a conversar com os seus pares, né? Você conversa com a professora da disciplina tal, uma conversa, a outra não conversa. Então, são situações que a gente encontra, né, no dia a dia. Mas faz parte, eu acho que somos todos seres humanos e todo mundo tem suas limitações e seu lado aí mais desenvolvido, né, em algum setor, e a gente pode fazer uso dessas ferramentas, usando Legal. o próprio corpo da escola. Exatamente, ó, compartilhando ali, colaboração, cooperação, né? Bacana, isso mesmo. E mais, Samuel, Ivete Olá, e Edna. A Posso Fátima, falar? vamos lá. Pode ser? Então, a questão... A quem vai falar? Sou eu, Samuel. Então, tá bom. Posso falar? Eu tenho que participar. Pode falar. Obrigado. Então, vamos lá. Sobre a primeira questão, né? Quais desafios você enfrenta ao tentar apoiar e desenvolver sua equipe docente? Eu acho que os desafios, eles perpassam pela estrutura. Então, assim, a equipe docente, muitas vezes, ela está desmotivada pelas cobranças, pelos aplicativos, pelo BI, pela falta de database, por uma série de coisas, né? Isso vai refletir diretamente no trabalho do professor em sala, não tenha dúvida. Isso vai acontecer, né? Eventualmente, nós conseguimos intervir em situações pontuais dentro da escola. Não consigo intervir na database, não consigo intervir no BI, né? Não consigo intervir nas cobranças de meta que são colocadas para os professores, mas eu consigo intervir dentro do que eu posso fazer em sala de aula com o professor, como eu poderia auxiliá-lo e ajudá-lo junto com a equipe, né? Junto com a equipe, de que maneira a gente poderia fazer isso. Eu vejo que um dos desafios, né, que a gente tem encontrado, eu acho que é pós-pandemia, a questão dos alunos, né, tanto de indisciplina quanto motivação, tanto que a gente percebe que a evasão subiu e subiu muito. Muitas vezes você chama o pai para conversar, o pai não aparece, o pai não vem, você não consegue contato, né? E aí o professor fala, tá, mas se eu não consigo nem falar com o pai, como é que eu vou fazer com ele em sala de aula, né? Então é aí que a gente consegue apoiá-lo dentro do que ele precisa com o auxílio das tecnologias, enfim, né? Mas dentro desse processo, que é o que a gente consegue fazer. Eventualmente, a gente tem coisas que a gente consegue escutar
e lamentar, porque não tem muito que a gente pode fazer, né? Uhum. Então, se eu tenho um professor de inglês, ele é inglês e português. Ele tem que dar conta da plataforma de redação, da plataforma de leitura, da plataforma de inglês. E tem que dar conta do quiz. Ele vai reclamar, ele vai falar das questões, né? Dentro do que eu posso auxiliá-lo, ó, vou encaminhar para alguém no núcleo que consegue responder a sua questão, vou pesquisar a sua questão, vou trazer para você. Uhum. Mas eu não consigo falar, não faça, né? Não precisa fazer, né? Porque está difícil, não faça. Não posso falar isso. Mas a gente sabe que às vezes, eu até já comentei com alguns professores, eu falei, professor, às vezes eu entendo, me frustra não poder fazer mais nesse sentido, porque não depende de nós, algumas questões, que são questões postas que vêm da mantenedora, né? E aí é a questão do professor com a ideologia da mantenedora, vamos pensar assim, a forma com que a mantenedora quer que o trabalho seja feito. E a gente, enquanto direção, não tem como questionar e falar, ó, oh, não, não vai fazer. Não é isso, né? Mas eu posso sim tentar buscar alguém que possa auxiliá-lo para fazer aquele trabalho, eu posso sim tentar manter as questões tecnológicas, computador, Educatron, internet, fazer o máximo para que isso funcione o tempo todo, né? Uhum. Para que ele possa utilizar e não ter muitos percalços. Já com relação à segunda, que possibilidades você vê para melhorar o apoio aos professores? Gente, eu entendo que é o diálogo. Que é o diálogo, que é a empatia, se colocar no lugar dele, acho que isso é um ponto importante. Não é nós estamos na direção, nós estamos na direção, nós não somos a direção, acho que isso é um ponto que a gente tem que deixar muito claro, né? Nós estamos nesse momento, amanhã a gente volta para a sala de aula e a gente está junto com o nosso colega, com Claro, as mesmas dores e angústias, com né? certeza. Então a gente não pode se colocar no pedestal e achar que, porque os professores, isso que os professores, aqui a gente vê tantos diretores fazendo isso, né? Infelizmente. Alguns de 15, 20 anos, 30 anos de direção, né? Como se não fosse mais professor, e não é, né? Eu acho que a nossa primeira casa é a sala de aula. Tem, sim, para a grande maioria, né? É a sala de aula. Então, se colocar no lugar dele, né? Para a gente poder entender o que ele está passando e tentar auxiliá-lo de alguma forma, né? Porque a sala de aula tem sido um ambiente bastante hostil para os professores, seja por conta do uso desenfreado do celular, pela falta de regras e limites colocados desde a família, e Uhum. isso vai reverberar na escola, né? Uhum. Então, são algumas questões que a gente precisa construir junto com o professor e também tentar auxiliá-lo, né? Com certeza. E pensar em professor da escola que precisa de apoio para avançar no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, como você vai apoiar esse professor neste trimestre. Então, um docente que possa ser colaborativo nessa ação. Estando na direção, eu percebo que a partir do mês de outubro, agora, é o mês que mais começa os absenteísmos na escola. Então, assim, a gente percebe que o professor já está esgotado, né? E aí, que é atestado atrás de atestado. Sim. E aí, assim, como que a gente faz para esse aluno não ficar sem aula? Como que a gente faz para esse professor se sentir motivado, né, para estar aqui, para estar desenvolvendo um bom trabalho com esse aluno? Nós sentimos que esse ano, eu acho até que por conta do processo seletivo, do PSS, enfim, veio muitos professores novatos para a rede, né? Porque a lista roda, eu não sei aí em Curitiba como é, mas aqui em Londrina, Eu também. a Uhum. lista roda duas, Sim. três vezes para Uhum. algumas disciplinas e vem um professor que ele é estudante. Uhum. Não é ruim isso, mas ele vem sem experiência, ele vem mais cru, Sim, ele precisa de mais apoio, de mais auxílio, sim. né? Porque assim nada prepara ele, por mais que ele passou por estágio, pela licenciatura, pelo bacharel, nada prepara ele de entrar no sétimo ano à tarde. Uhum. Com Entendeu? certeza. Então, assim, Ainda mais 7 é, anos. o sétimo ano à tarde não é para qualquer um. Então, assim, ele precisa de apoio, ele precisa de auxílio desde as tecnologias,
ao que ele tem que fazer, a como ele vai desenvolver o trabalho dele, de entender como que ele vai fazer esse trabalho. E aí, se a gente vai utilizar tanto da equipe pedagógica, quanto de um professor que às vezes tem mais domínio, Uhum. né? Eu não sei dos outros diretores, mas eu tenho professores aqui na escola, por exemplo, que só trabalham com sexto ano e adoram trabalhar com sexto ano, e trabalham há anos, décadas com sexto ano. E Sim, são excelentes professores, excelentes. Não troco o sexto ano por um terceiro ano do ensino médio de forma alguma, né? tá. Você E, conclui, Samuel, que estamos nosso tempinho aqui. deixa eu fechar. Mas, enfim, é isso. Então, assim, a Tá. gente tenta apoiar da melhor forma possível, fazendo observação, enfim, estando junto ali com o professor e fazendo isso. E, na medida do possível, quando tem algum treinamento, alguma coisa fora, a gente tenta encaminhar ele também. É isso. Obrigado. Maravilha. Beleza. Ivete, Então, vamos lá. Bom, pelos depoimentos, estou vendo que a minha realidade é totalmente diferente da de vocês. Então, meu curso que eu trabalho é subsequente, do curso técnico de enfermagem, então não tem muito esses envolvimento de tecnologias, então é um pouco diferente. Mas aqui, os desafios que a gente mais, assim, que no caso eu enfrento, seria o caso da contratação dos professores, que a maioria são PSS, né? E isso também já leva uma desmotivação dos professores. Curso de capacitação a gente não tem, que é específico, né, para o subsequente, a gente, no caso, eu tenho que sempre estar fazendo os arranjos, fazendo uma adaptação nas formações, então isso é um desafio muito grande, porque muitas vezes isso desmotiva o professor, ele vem para uma formação e aí começa a falar de IDEB, de trilhas, de aquele do Se Liga, então fica uma coisa assim bem complicada. Então, como motivar esse professor? Como eu também, além da enfermagem, eu também sou pedagoga, então, meu conhecimento, o que que eu faço? Eu tento adequar, tento explicar, ajudar o professor nesse ponto, né? E aqui, o que a gente tem, assim, de motivação, para motivar os professores, um desafio, é que alguns trabalham em outras instituições, no dia de formação, a maioria não participam, conselho de classe não participam, então fica aquela lacuna, porque aí o professor não se envolve, você passa os recados, chega no meio do semestre, ele não sabe que foi orientado, você tem que fazer por escrito, entregar para o professor. Mas no final tudo dá certo, né? Outro desafio também são a parte das tecnologias, que quando o professor ainda vai buscar, ele consegue trabalhar com uma metodologia ativa, porque os nossos alunos são todos acima de 18 anos, de 18 até às vezes aos 50 e poucos, 60 anos. Então, se o professor for assim muito tradicional, ele acaba, né, se dispersando muito. A outra questão. Então, o desafio no curso técnico subsequente é mais com relação a isso, porque, assim, a maioria dos nossos professores, mesmo sendo PSS, sempre voltam os mesmos. De vez em quando vem um professor diferente, mas continua a mesma equipe. Que possibilidade você vê para melhorar ou apoiar os professores, né, da sua escola? A maior dificuldade é que, por serem adultos, parece que não tem problemas de indisciplina, né? Mas tem bastante brigas. Muitas vezes a gente tem que chamar a patrulha para acompanhar algumas discussões mais acirradas, né? Que vem com ofensas, muitas vezes querem partir para agressão. Aí a gente tem que pedir a colaboração da patrulha. Então, mas assim, durante a observação de sala de aula, no que eu posso ajudar, eu estou sempre colaborando com os professores nesse sentido. E sempre assim, eu estou sempre trazendo algumas coisas para os professores, alguns materiais, indicando algumas, assim, digamos assim, alguns textos, algumas apostilas, para que o professor possa estar utilizando. uhum. Então, assim, eu gostaria de dar mais apoio para os professores, mas realmente, com observação de sala de aula, mais os problemas, então eu acabo dando um pouquinho, né, falo nesse ponto. A terceira questão,
pense em um professor da escola, né? Então, aqui, por ser um curso técnico e a maioria já estarem atuando no curso há mais de 10 anos, então, é uma equipe boa e a gente está sempre compartilhando um com o outro. Só assim, no caso, quando é necessário mesmo, a gente entra em ação, e a observação de sala de aula, que ajuda bastante, né? Que às vezes você vê, assim, que o professor precisa de, assim, estimular um pouquinho mais, ou às vezes a forma, a postura dele ali na frente não está atingindo a todos, então, depois no feedback a gente coloca isso para eles. Mas, assim, não tenho o que reclamar da equipe, porque a maioria está sempre ali trabalhando junto, discutindo e caminhando em equipe mesmo. Então, não temos assim, essas tecnologias, né, essas ferramentas que os professores têm que estar entrando e realizando com os alunos, por enquanto. É bom, né? a gente, você compartilhar, porque a gente daí tem uma outra visão também, né, existe também um trabalho diferenciado, né, que bom. Sim. Edna, faltou você. Sobrou um tempinho ali, estamos no finalzinho, vamos só ter um pouquinho mais de paciência para ouvir nossa colega. Os principais desafios, né, o principal desafio ainda é alguns professores que resistem às mudanças, né? A gente ainda enfrenta alguns professores também que a gente percebe a ausência de planejamento na questão de adaptação das aulas do RCO com a realidade da turma. Ele pega a aula tal como está lá e tenta, tipo assim, ele nem lê o conteúdo antes para dar aquela adaptada, e aí ele chega lá e só aplica daquela forma como está lá e registra daquela forma, mesmo sem ter contemplado todos os requisitos, todas as etapas da aula, né? A gente ainda tem essa dificuldade, né? E a indisciplina dos alunos, que traz uma diminuição da motivação desse professor, porque aí eles, às vezes, chegam a alegar assim, eles não têm vontade mesmo de aprender, eles não prestam atenção, eles são indisciplinados, então, tipo, qualquer coisa que eu fizer lá vai estar bom, já fiz alguma coisa, né? E a rotatividade de professores, que sempre foi a nossa inimiga, né? Sem contar com todas essas cobranças de plataformas, de quizzes, de tudo que a gente não tem tempo para trabalhar. O professor não tem tempo, porque é tanto projeto, é tanto quiz, é tanta coisa, que você tem que avaliar uma coisa que você nem plantou, às vezes, porque não tem tempo para dar aula, né? Então, a possibilidade que você vê para melhorar, a gente trabalha com sempre orientando, apoiando, buscando motivar, né? Diante das realidades e caminhar junto. É o que a gente faz. A nossa equipe é bem assim, disposta nisso, né? Certo. Existe professor com dificuldade? Temos, né? Temos até por conta dessa rotatividade que a gente tem de professores, né? No nosso município, é um município grande, com uma demanda grande de escolas, e a gente tem essa dificuldade aí com os professores na rotatividade. Então, a gente tem, inclusive, pediu aqui um exemplo, né? Nós temos uma professora de língua estrangeira que apresenta necessidades de orientações mais pontuais e um apoio e acompanhamento pedagógico, assim, também, vamos colocar, mais pontual, né? E a nossa equipe está fazendo isso, né? Porque a gente percebe que não tem toda aquela experiência que ainda necessita, né? Existe a possibilidade do docente para ser colaborativo? A gente já faz essa fala, né? Mas existe sim essa possibilidade. É que às vezes a gente percebe que o professor que não tem experiência, às vezes ele também não quer ou incomodar o parceiro, né? Ou ele se sente envergonhado de chegar e pedir um auxílio. É isso.
Então, pessoal, que legal. Olha, é muito bacana escutar vocês, né? E ter esse momento, assim, de entender as realidades, né? E, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai colocando, que a gente pensou nas questões, trouxe respostas, a gente conseguiu estabelecer aí algumas preocupações, né? Algumas reflexões sobre a nossa vivência. Então, a gente espera, com esses resultados, com essas respostas que vocês deram, vocês conseguirem cada vez mais melhorar o trabalho de vocês lá na sua comunidade onde você é gestor. Então, a liderança, ela perpassa todos esses motivos. E o que eu achei interessante, até não tive a oportunidade de comentar ainda com o pessoal da organização, do tema, que eu gostei que focou mais no professor, como uma forma positiva de apoio ao professor. Porque às vezes a gente tem a impressão assim que a gente tem que cobram da gente, a gente tem que cobrar do professor. E aqui o texto, né, o encaminhamento que foi dado, como você percebe professores com dificuldades? Que desafios você enfrenta nisso? Que possibilidades de apoio a esse professor, né? E eu gostei da fala ali de todos vocês, mas o Samuel colocou ali a questão da empatia, né? Você tem que se colocar, você está aqui na gestão, mas igual a Leonice ali também está na sala de aula, né? Eu acho que outros também, né? Então, hora você está diretora, você vai voltar lá para a tua, né, para a tua liderança maior, vamos dizer assim, que é a sala de aula mesmo, como docente. Então, assim, ter essa empatia, o se colocar no outro, o apoiar o outro, né? Eu também, na minha vivência ali, teria situações que a gente vem acompanhando ali, realmente de professor, né, que vem assim, cru mesmo, né, e como temos, assim, professores que têm uma dificuldade muito grande de entender o que é um processo pedagógico. Ele acha que ele vai lá, igual a Edna colocou, pega ali o slide, né, tinha um professor assim que se tirar o Educatron dele, ele não sabe dar aula. Então, vai seguindo ali o slide, o aluno copia alguma coisa, depois ele dá vista, ele dá nota. Então, assim, e até ele entender esse processo que tem que construir a aula. Você está ali pronto, mas você tem que construir, para depois você ir para a atividade do estudante, né? A Ivete também falou das metodologias ativas, né? Que é tão fundamental, é tão importante a gente... E, claro, um dos desafios que vocês mais, que ficou pertinente em todas as falas, foi a questão da resistência à mudança, né, que é também aí esse desafio que a gente tem para enfrentar. Então, vencemos o nosso encontro, né, tivemos algumas faltas hoje, a Tatiana está aí na reunião, mas ela está em atendimento médico, teve um incidente, pequeno incidente, mas está se cuidando, né? Então, as tarefas ali, eu acredito que a maioria conseguiu concluir do portfólio de hoje, do segundo encontro, que é colar o print da nuvem de palavras que a gente fez e respondemos as perguntas também, colocamos lá e compartilhamos aqui. Eu vou colocar o link deste vídeo, eu pulei um slide aqui, esse vídeo aqui, eu vou colocar para vocês assistirem depois, tá? Vou deixar lá no mural e vou colocar também no WhatsApp. Esse vídeo é uma solicitação nossa que o pessoal do DAP, a professora Jamaira, ela gravou explicando sobre o vídeo de compartilhamento, que é o vídeo que vocês vão fazer lá no final do portfólio, depois da implementação, tá? Não vamos assistir agora, se desse tempo a gente teria assistido, mas vocês podem assistir ali, tá? A escola deve ser uma comunidade de aprendizagem também e liderança, tendo em vista a natureza do trabalho educacional. Então, essa é a fala da Heloísa Luque, para a gente finalizar o nosso encontro. Eu pulei, tem mais uma aqui na sequência também, que eu vou colocar, disponibilizar as referências, tá, gente? Isso aqui também, vocês têm o roteiro, que está lá no mural, no mural não, está lá em atividades do CLES, logo antes do portfólio está os roteiros. Aqui traz também nessas referências, alguns, está o relatório da Unesco ali, e algumas atividades ali, alguns materiais a mais para vocês
que quiserem implementar, conhecer, ler um pouquinho mais a fundo e se ir preparando aí para a sua atividade como gestor e melhorar cada vez mais a liderança. Tá bom, gente? Foi bom, legal hoje? Deem um joinha ou para cima ou para baixo. Legal, muito bom, gente. Então, a gente se despede aqui, né? Bom descanso para vocês, obrigada pela participação, pelo envolvimento durante o nosso encontro. Uma perguntinha, eu queria fazer Sim, para a Ivete. claro. Pode falar, Arnaldo. Ivete, quantas turmas você tem de subsequente de enfermagem que nós estamos abrindo agora aqui? Então, Ivete? Acho que ela não está ouvindo. outra pergunta, todo mundo aí recebeu o bônus do IDEB? Porque para nós ele está chegando, acho que a tartaruga chega semana que vem. Ah! O nosso não chegou, não. Para a nossa escola não chegou, porque o nosso índice subiu no fundamental, mas baixou no... Ou do núcleo, daí o próximo, eu vou pedir para eles ir buscar os alunos em quadro, igual nós foi da última vez, que nós não ganhamos, né? Sim. Vamos fazer a nossa foto, muito bem lembrado, Leonice. Você faz para nós, você tira o print aí? Não tem? Tá, vou fazer aqui, então. Vamos lá, todo mundo? X. Vamos ver, peraí, não saiam ainda. Vou copiar aqui primeiro para ter certeza. Ah, foi. Legal. Está lá no WhatsApp. Beleza, então, gente. Obrigada, bom descanso. Até terça-feira.